fazendo outro estudo aqui, né? Não, vamos até umas 15 para as 10, mais ou menos, né? Tá no corre-corre aí, né? Bom, gente, então a gente está entrando hoje aqui no roteiro 2, quando Jesus traz essa afirmativa, né, com os discípulos, que sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Que é uma expressão muito bonita, poética do nosso Cristo, que nos fala, cujo objetivo é a gente interpretar à luz do Espiritismo, um pouco aquilo que a gente estava conversando, né? O objetivo desse estudo aprofundado da doutrina espírita é estudar à luz do Espiritismo. Tudo que está sendo dito no Evangelho, a visão espírita daquela interpretação daqueles fatos, né? A citação evangélica que informa serem os discípulos do Cristo o sal e a luz do mundo. Então, a gente tentar entender o que o Cristo quis dizer com isso, né? Então, as ideias principais desse capítulo é que quando Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, os seus discípulos somos nós, são vocês, somos todos aqueles que seguimos o caminho do Cristo, né? Quando ele afirma que os discípulos são o sal da terra, é porque, ao vivenciarem a mensagem cristã em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Então, isso aqui é sabor à vida. Isso aqui está citado num livro de Richard Simonetti, que é A Voz do Monte, ele interpretando isso, né? Então, o sal da terra é que quem vivencia o Cristo dentro da sua vida tempera a sua vida, né? Seguindo valores morais, que é o que a doutrina do Cristo nos passa, né? Afirma igualmente o mestre que os praticantes de seus ensinamentos são a luz do mundo e que os que afugentam as trevas reinantes. Ou seja, onde você chega, você clareia. Onde você chega, você ilumina. Somente o Evangelho, a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Ou seja, somente o Evangelho é essa luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Então, as ideias principais é que, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele quis passar essa ideia de que você, temperando a sua vida com o Evangelho, você segue a transformação moral, que é o que o Cristo quer de nós. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, é que ele delega a cada um de vocês, a cada um de nós, a tarefa de iluminar o mundo. Ou seja, o mundo não pode mais ser escuro, porque ele conta com a nossa presença. É uma expressão muito bonita que Chico Xavier disse a Divaldo, bom dia, que Chico Xavier disse a Divaldo que ele iria fazer o seguinte, Divaldo, conversando com Chico Xavier, eles disseram que a gente podia ficar junto, para poder a gente trabalhar junto, a gente ter esse trabalho, essa trajetória nossa de forma junta. Aí Chico disse, não, nós somos dois postes, e os dois postes têm que ficar um distante do outro, para que cada um ilumine aquela região. Então, você veja que coisa bonita, né? Então, vocês estão distribuídos aqui, cada um numa fileira aqui, coincidentemente. Cada um vai iluminando, vai potencializando a sua luz, digamos assim. Então, vocês, não sei se vocês se lembram do livro Mensageiros, que tem lá a prece de Ismalha. Aquela prece de Ismalha é significativa porque quando a visão de André Luiz da prece de Ismalha é que quando ela faz a prece e a conexão, então os mananciais divinos e superiores começam a jorrar fluidos. E esses mananciais divinos são jogados no salão onde estavam as pessoas e quando bate em cada um dos que ali estavam presentes, eles batem e se multiplicam de acordo com o fator multiplicador de cada um. Então, quem tem mais, multiplica mais. Quem tem mais, doa mais. Então, ele via
os fluidos caindo e os fluidos se replicando, ou seja, de cada um dos que estavam presentes no salão. Então é isso aqui, a luz do mundo. Então essa luz do mundo, em cada casa, em cada habitação, sai jorrando o potencial de cada um. Então, às vezes, dentro de uma casa, tem uma pessoa que é uma pessoa que tem que é o sal da terra, que já tem o tempero na sua vida construído com a moral do Cristo. Então, essa pessoa temperada, essa pessoa equilibrada, essa pessoa harmônica, ela potencializa essa capacidade de espargir luz, né? Então, por isso que às vezes você diz, puxa vida, a gente vê alguns espíritos dizendo, puxa vida, é difícil eu fazer alguma coisa naquele lá, porque tem uma senhorinha lá que vive rezando, que vive com uma conduta moral elevada, então eles não conseguem atingir, porque aquela casa é protegida, digamos assim, por essa luz de quem é temperado, que é o sal da terra. É, a história lá que você falou. Exatamente. O texto evangélico é o seguinte, é lindo, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É lindo, Jesus é muito lindo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se você já brilha, você não pode se esconder. O mundo vai lhe ver. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. A tua luz brilha, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, nem mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Você não acende um candeeiro, uma lamparina e bota debaixo da mesa. Você acende a lamparina, o candeeiro e bota lá em cima no velador, porque que aquela luz vai iluminar a casa toda, né? Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que brilhe a luz de cada um de vocês, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Outra coisa importante da humildade, porque a luz que brilha não é sua. A luz que brilha é para glorificar o Pai que está nos céus, porque Ele é que nos dá a condição de brilhar. Ele é que nos dá a condição de ser seu discípulo. Ele é que nos dá a perspectiva e a gente tem que ser grato a Ele. Por isso que a gente diz, não, eu realmente sou um ser iluminado. O Cristo é. Eu apenas estou aqui refletindo um pouco do que Ele permite que a gente reflita, né? É um pouco essa passagem do Cristo. Então, que a gente fique com essa imagem, né? Vós sois o Cristo, que é como ele diz aqui, ó. Este texto está posicionado logo após as bem-aventuranças, que é o que a gente estudou a semana passada, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, Jesus fala para aquela multidão de pessoas que estavam ali no monte, então, após ele levantar o ânimo dos caídos, ele falou das bem-aventuranças, se dirigem aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Ou seja, ele citou as bem-aventuranças, ele disse que seriam bem-aventurados os aflitos, os mansos e os pacíficos, quando nos injuriassem, quando falassem coisas em seu nome. Ele nos exortou a essa condição de porvir, né? Mas aqui ele nos levanta nosso ânimo para dizer as nossas responsabilidades. Quando ele chega e diz, vós sois o sal da terra. Ou seja, a gente vai estudar um pouco, começar o estudo um pouco hoje, de tentar entender o que é isso. Vós sois a luz do mundo. O que é que Jesus quis nos dizer quando ele nos atribui essa responsabilidade de ser o sal da terra e quando ele nos atribui a responsabilidade de ser a luz do mundo?
né? Essa é que é a nossa intenção. Então, a interpretação do texto evangélico, e que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado, para não tornar a alimentação insípida ou salgada. Nem fica insosso, nem fica salgado demais. Tem que ser na medida, não é? A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus que sejam seus discípulos. O que ele quer que a gente seja é elementos preciosos de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontram. Ele quer que, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados porque se distingue o sal no plano físico. Ou seja, a gente não prescinde do sal na culinária. Sempre a gente vai precisar do sal para equilibrar a nossa dieta. Então a gente não prescinde do cristão na economia social, nas famílias, na sociedade de uma forma geral. Agora, a gente não pode ser nem insosso, nem salgado demais. A gente tem que ser equilibrado. Então, ele, quando coloca que os cristãos são o sal da terra, é no sentido de dizer, vocês vão temperar a sua vida para poder temperar o mundo, aonde vocês estiverem. Né? Então, esse é que é o desafio, de que nós somos esse condimento, digamos assim, essencial na economia do mundo. Né? Então, o mundo precisa dos cristãos, porque são essas almas equilibradas. E vejam que eu não estou aqui dizendo que o mundo precisa dos espíritas. O mundo precisa dos cristãos. O mundo precisa daqueles que seguem o Cristo. Às vezes até sem saber. Porque eu conheço muita gente que é agnóstico, que diz que não acredita em Deus e é muito mais cristão do que muita carola de igreja, do que muito espírita papa-passe. Porque é a atitude de cada uma das pessoas que fazem com que eles sejam sal da terra. Porque tem o seu tempero equilibrado na economia social. Né? Então, o mundo está precisando de atitudes. O mundo está precisando dessas expressões de transformação da sociedade. Porque são essas almas que são o sal da terra. São essas almas que conseguem temperar a vida social. Né? Então, esse é essa interpretação que a gente pega e segue adiante. Ora, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que o afastam da vivência do Evangelho. Ou seja, a gente não pode se tornar cristão sem Cristo. A gente não pode ser essas almas, porque o cristão é com o Cristo, é a atitude com o Cristo. A gente não pode se tornar pessoas que não praticam e não são compatíveis e condizentes com aquilo que o Cristo faria. Então, é uma expressão que o Dr. Bezerra de Menezes usa com muita propriedade, é que quando você tiver em alguma dificuldade, você reflita e pense o que o Cristo faria se estivesse em meu lugar. Né? Então, em todas as situações de desafios na nossa vida, de dificuldades, pendores, o que Jesus faria se fosse no meu lugar? Né? Então, o cristão deve agir conforme o Cristo agiria. Então, reflita. O que é que ele faria se estivesse no meu lugar? Né? Se alguém me agredisse, o que é que o Cristo faria em contrapondo essa atitude? Né? É uma prece, é uma evocação de uma inspiração superior. Porque quando você faz isso, você se reveste de uma sintonia superior. Né? Você vai dizer, puxa vida, realmente eu estou sendo tentado. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar?
a intuição, a resposta, o pensamento que virá vai direcionar o que você vai fazer, né? E por certo vai ser um bom conselho, vai ser um bom conselho, porque você sintonizou com o que há de melhor, com a camada mais elevada, não é? Então é isso aí, a gente não pode ser insípido, a gente tem que dar esse testemunho, né? A metáfora que só acho bonito para isso, né? Porque se você for pensar na comida, é bem o equilíbrio que ele fala, né? Porque se você não botar sal, fica insosso. Sem gosto. Agora, se você também botar demais, também fica horrível. Né? Então, é bem a questão do equilíbrio. Tempero, temperado. Você não pode ser aquela criatura que é chata, é impertinente. Você fica aquele tempo todinho. Jesus, Jesus, Jesus. Rapaz, eu não quero saber de Jesus agora. Eu estou precisando, por exemplo, a gente não fala de Jesus para quem tem fome. Eu ouvi essa expressão uma vez e eu disse, puxa vida, ninguém fala de Jesus para quem está com a barriga vazia. Porque quando uma pessoa chega com fome você vai falar de Jesus, de prece, ele está numa necessidade básica do estômago. É o plexo gástrico que está precisando ser alimentado. O plexo que a gente fala de Jesus é o pineal, é o que está lá em cima. Para eu chegar aqui em cima, eu tenho que passar pelos outros. Né? Então, eu não posso chegar falando de Jesus aqui. Tudo bem que nem só de pão vive o homem. Mas para chegar nessa condição, a gente precisa acalmar o nosso rebanho. Porque o magnetismo do Cristo, quando ele falava que nem só de pão vive o homem, ele era suficiente e tamanho para que a multidão se acalmasse. Para que o equilíbrio que vem de cima equilibrasse os outros chakras. Nós não temos ainda essa capacidade. Né? Então, essa coisa de... Eu tenho uma passagem que eu ouvi uma vez numa rádio, que toda vez que eu ouvia, eu me emocionava. Quando uma criancinha, que ainda morre de fome no Brasil, ainda tem gente que morre de fome, no interior do Ceará, no sertão do Ceará, a criancinha morrendo de fome, nos braços da mãe, a mãe dizendo, minha filha, você é uma criança, que você vai para o céu porque você é um anjinho e tal. Nessas horas, a criancinha abre os olhos e fala, mamãe, o céu? Ela disse, minha filha, você vai para o céu. Aí a criancinha vira para ela e diz, puxa vida, mamãe, no céu tem pão. Então, o céu imaginário daquela criança naquele momento era um pedaço de pão. Né? Então, para ela, a realização de um milagre seria encontrar um pedaço de pão, era o céu. Né? Então, muitas vezes na vida você precisa dessa expressão, né? De falar dessa condição para poder entender isso. O equilíbrio. A gente não pode ser essa pessoa que fica impondo, mas as nossas atitudes, elas falam por si só. Né? Vós sois a luz do mundo. Essa afirmativa evidencia proposta educacional. É educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Sempre foi assim. É aquele livro de Emmanuel que eu adoro, que é A Caminho da Luz. É essa perspectiva da gente entender a caminhada do espírito, né? E a luz é um ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia por todo o universo. No planeta, em nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma, é o foco clareador da mente, em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Posicionados como aprendizes de Jesus, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores de maior ou menor limpidez. Olha a história da prece de Ismalha, né? De maior ou menor limpidez da luz soberana que irradia em plenitude do próprio Cristo. Os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores de maior ou menor limpidez, o potencial multiplicador de cada um, de luz soberana que irradia em plenitude do próprio Cristo. Neste sentido, a questão 622 do Livro dos Espíritos propõe a seguinte pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a história da revelação, né? Da descoberta, a sua lei,
E os espíritos veneráveis esclarecem. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Em todos os tempos da humanidade, o Cristo mandou almas iluminadas para iluminar o seu rebanho. Ele não está dizendo aqui que ele mandou para o Brasil, mandou para a Europa, mandou para os Estados Unidos ou mandou para a Oceania. Ele está dizendo que de tempos em tempos houve homens que tiveram essa missão. E ainda há, nas diversas escolas religiosas, científicas, morais e religiosas da humanidade. De tempos em tempos chegam almas iluminadas para falar do amor do Cristo, traduzindo na linguagem, na cultura, no tempo, no idioma que aquelas pessoas podem entender. E vão se confortar com aquela informação. A gente não pode perder de vista que, para chegar, Paulo tentou chegar no meio da sinagoga e pregar o cristianismo. Embora a mensagem do Cristo fosse uma evolução, uma explicação da mensagem do Cristo, da mensagem de Moisés. Não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-la. Nesse sentido, Saulo de Tarso, que era um grande pregador da sinagoga, tentou pregar a mensagem do Cristo dentro das sinagogas. Foi aceito? Foi expulso, foi apedrejado, porque é difícil a gente ser rei na nossa terra. É difícil a gente ser um profeta em nossa terra. Às vezes é preciso que dentro da nossa própria coletividade surja a atualização, o pensamento mais alinhado, nascido dentro da própria coletividade. Então, por exemplo, um espírita chegar dentro do seio católico e dizer que o caminho é esse, não vai ter muito sucesso. Agora, os espíritos espíritas vão reencarnar no seio dos diversos movimentos religiosos, científicos e filosóficos e vão atualizar a mensagem como um membro daquela ordem. E aí vai suave. Esse é um planejamento superior. Porque de tempos em tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Simples assim. Eles estão em toda parte, reencarnando, atualizando o pensamento para convergir com as leis divinas, com as leis naturais, que é o que a gente estuda aqui, para fazer brilhar a vossa luz. Esse é o objetivo. Essa é a forma educacional, é uma proposta educacional, para a gente entender esse movimento todo que está aí. Agora, nem só de uma vela vive a luz do mundo. O mundo vive de somatórios de velas, de luzes, de postes que vão nascendo e vão clareando a humanidade. Não é lindo, né, a proposta do Cristo? Lá em cima está Jesus, coordenando e guiando tudo isso, né? Então, eu vou parar por aqui, porque já chegou a hora. Na próxima semana a gente continua, porque já está na hora aí, a gente passou um bocado de tempo aí no começo conversando, mas a gente reflita que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, que cada um de vocês já tem essa luz, que a gente já possa ir brilhando por aí, né? E na próxima semana a gente continua esse estudo, entendendo essas maravilhas que a doutrina espírita, que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, vai nos trazendo, né? Então, vamos parando por aqui no dia de hoje. E